Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Mas antes de falar da deficiência em si, a gente tem que entender o que é a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, o que ela faz, no que ela atua. Bom, a G6PD, como também é conhecida, é uma enzima que atua em todas as células do nosso corpo e ela está presente em todas elas também. Ela tem como principal função catalisar o NADP em sua forma reduzida NADPH na via das pentoses. E o NADPH ele é muito importante, porque ele tem como função proteger as células do estresse oxidativo, que geralmente é causado por exposição a certos medicamentos ou a produtos naturais. Nas hemácias, ou eritrócitos, como vocês preferirem chamar, o NADPH ele é gerado exclusivamente por essa via, que é a via das pentoses. Portanto, quando ocorrer diminuição da atividade dessa enzima, os eritrócitos ficam mais vulneráveis a sofrerem esse estresse oxidativo. Mas o que é esse estresse oxidativo? Então, ele decorre da existência de um desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes, em favor da geração excessiva de radicais livres ou em detrimento da velocidade de remoção desses. Esse processo ele conduz à oxidação de biomoléculas com constante perda de suas funções biológicas e também a um desequilíbrio homeostático. Isso tudo vai se manifestar pelo dano oxidativo potencial de células e tecidos. Com isso, a gente já pode concluir que a função da G6PD é proteger os glóbulos vermelhos frente aos danos que podem ser provocados pelo estresse oxidativo, né, que é o principal responsável pela redução da vida média das hemácias. Então, quanto menor a atividade enzimática dessa enzima no nosso organismo, maior vai ser a vulnerabilidade que as nossas células vão ter ao estresse oxidativo. Agora que a gente já falou um pouco dessa enzima, a gente pode começar a falar o que a deficiência dela causa e é. Então, a gente vai começar a definir a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Bom, ela é um defeito na derivação da via hexose monofosfato e é um distúrbio muito comum no metabolismo dos eritrócitos. É uma doença genética recessiva associada ao cromossomo X, havendo, portanto, homens homozigóticos e mulheres tanto homo quanto heterozigóticas que são portadoras da doença. Algumas características dela é que, por mais que tenha uma alta prevalência dessa doença no mundo, que é aproximadamente 400 milhões de pessoas que portam ela, os portadores dessa doença eles são assintomáticos. Então, eles nunca sentem sintomas por toda a sua vida. Entretanto, a deficiência enzimática ela pode se manifestar como anemia hemolítica aguda, que é uma resposta ao estresse oxidativo quando induzido por certos fármacos ou infecções. Icterícia neonatal, que pode ser detectada logo ao nascimento. E, mais raramente, a anemia hemolítica congênica não esferocítica. E o grau de anemia hemolítica ele pode ser variável conforme os níveis da deficiência enzimática. Então, depende de o quanto está deficiente dessa enzima. A anemia hemolítica aguda ela é basicamente caracterizada pela destruição dos glóbulos vermelhos antes do tempo normal. E essa destruição ela ocorre tão rápido que não dá tempo da medula óssea ter uma resposta e repor esses glóbulos que estão sendo destruídos. Geralmente ela apresenta sintomas como fraqueza, dores de cabeça, palidez excessiva, falta de ar, dores no peito, coloração azulada na parte branca do olho e outras coisas também, que são bem características, como o cansaço muito maior que o normal. Quando as pessoas apresentarem esse tipo de sintomas, é muito importante que elas consultem um médico para realizar vários exames e ver no que pode estar causando isso, no caso. Já a icterícia, que também pode ser uma manifestação dessa deficiência dessa enzima, ela tem como característica a pigmentação amarela da pele e da parte branca dos olhos de um bebê recém-nascido. Então, quando o bebê nasce com essa icterícia, é bem importante também que os médicos realizem diversos exames para ver o que pode ser isso. Pode ser outras coisas também, né? Além da deficiência dessa enzima. Por isso que a realização de vários exames para consultar e diagnosticar possibilidades é bem importante. E por fim,
A anemia hemolítica congênita não esferocítica, ela pode ser qualquer uma do grupo de anemias hemolíticas congênitas, mas que não haja hemoglobina normal ou esferocitose, mas que deve haver um efeito de glicólise no eritrócito. Então, qualquer uma dessas três características, anemia hemolítica congênita, anemia hemolítica aguda ou icterícias, podem ser sinais de que tu tá com deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. O diagnóstico ele pode ser feito através do teste do pezinho ampliado, que daí, quando tu tirar o sangue, né, tu pode realizar o teste do G6PD ou esfregaço periférico. Ele geralmente é realizado durante a triagem neonatal ou ao longo da vida do paciente também. O esfregaço do sangue periférico, ele mostra as famosas células mordidas, que são provocadas pela remoção dos corpúsculos de Hens, que é hemoglobina oxidada desnaturada pelo baço. Devido ao nível alto de enzima nos eritrócitos jovens, a dosagem da enzima no teste de G6PD, ela pode dar um falso nível da mesma, ou seja, dar um falso positivo ou um falso negativo, enfim. Com relação ao tratamento, infelizmente não tem um tratamento específico ou cura para essa doença. A baixa quantidade de enzimas G6PD ela sempre vai acompanhar o portador e, na verdade, o que deve ser feito é evitar drogas oxidantes, infecções e alimentos como favo e corantes. Se essas instruções forem seguidas e as restrições que devem se ter com relação a essa deficiência de enzima forem respeitadas, a qualidade de vida do portador da doença não vai ser alterada. E por isso o tratamento é de suporte, basicamente é para não piorar ou só para manter estável, assim. E as transfusões de sangue são raramente necessárias para repor a quantidade de coisa. Algumas dicas importantes para os portadores dessa doença são portar uma lista com relação de medicamentos que não devem ser administrados e deixar um cartão de aviso sobre a enfermidade junto com os documentos de identificação e objetos pessoais, caso ocorram alguma emergência para os profissionais da saúde saberem como lidar em relação a isso. E é isso, gente. É uma breve resumo sobre a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, sobre o que é. Obrigado por terem assistido até o final e é isso.